Olá, bem-vindos todos ao nosso OdontoCast, o nosso podcast sobre odontologia. Para quem não me conhece, meu nome é Mônica Hermes-Spiegel, eu tenho 28 anos de profissão e abri esse espaço para a gente poder trocar ideias, falar sobre mitos, verdades, opiniões sobre odontologia. Esse programa é feito do dentista para o dentista. Então, vários colegas profissionais de saúde que trabalham o dia a dia, que colocam a mão na massa, vão estar por aqui. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial e nós vamos falar um pouquinho sobre carreira. Muitas vezes a pessoa recém-formada, está 2, 3 anos formada, não sabe para onde ir. E uma das carreiras é a docência ou a clínica privada. Mas também temos outras opções, como a carreira militar. Estamos hoje aqui com uma convidada muito especial para falar um pouquinho sobre isso. Nada mais, nada menos do que a Major Belkis Marmor. Belkis, conta aí, quem tu é? Primeiramente, muito obrigada pelo convite, Mônica. Eu me sinto muito lisonjeada em estar aqui hoje com você para falar um pouquinho dessa carreira militar, que foi a carreira que eu escolhi. Então, eu me formei na Faculdade de Odontologia da URGS. Em seguida, um ano depois, eu entrei na minha especialização em endo. Segui trabalhando numa clínica, né, numa clínica privada. Resolvi, então, fazer o concurso do Exército, porque uma das exigências era ser especialista, então fiz o concurso, passei em 2007. Estou agora, desde então, no Exército, né, trabalhando como dentista do Exército Brasileiro. 10 anos depois de formada, eu fiz mestrado em radiologia. Um ano depois que terminei o mestrado, entrei no doutorado, que foi quando eu te conheci, em patologia oral. Verdade, porque além de major é doutora. E me diz uma coisa, o que te levou à carreira militar? Por que tu decidiu pela carreira militar, né? Porque muitas vezes as pessoas nem se antenam que isso também é um projeto, um caminho de sucesso dentro da odontologia. Eu sou filha de militar, então eu já vivi nesse meio, passei a vida me mudando. Então, uma coisa que me incomodava bastante era estar na mesma cidade por muito tempo. Então, na faculdade até era uma conversa comum entre minhas amigas, assim, como é que elas estão desde que nasceram na mesma cidade? Isso nunca foi uma realidade para mim. Quando eu terminei a faculdade e fui para o mercado de trabalho, eu já só fazia endo, me especializei em endo e segui fazendo endodontia. Eu não queria um consultório. Eu gostava mesmo de trabalhar numa clínica com outras especialidades, para poder trocar ideias, enfim, discutir caso. E aí eu pensei, não pretendo ficar a vida inteira na mesma cidade. Não gosto de trabalhar sozinha num consultório. Eu gostava daquele movimento de clínica. Então, eu decidi fazer o concurso para o Exército. Não fiz para a Marinha nem para a Aeronáutica, por ser filha de militar, mas são as 3 opções que nós temos, né? Que dá para você morar em outras cidades. E aí, eu fiz o concurso, passei. Já me mudei algumas vezes, não muitas, como eu gostaria, mas estou bem satisfeita com a profissão. Que legal. E me diz uma coisa, o dentista militar, ele tem algumas funções diferentes que não sejam só como dentista? Quais são as principais funções do dentista militar? Esse é um detalhe que, né, ninguém conta. Mas o dentista militar, ele é dentista e também militar. Então, ele vai fazer outras atividades administrativas. Hoje, por exemplo, eu estou cedida para o Hospital Militar, né? A minha base, a organização militar que eu trabalho é a Policlínica, mas a Policlínica me cedeu para o hospital e hoje eu exerço uma função administrativa. Eu faço parte da divisão de medicina do hospital. Hoje eu não estou atendendo, então já faz uns 2 anos que eu não sento na cadeira do dentista. Só manda? Só mando. E tu é perfeita para isso, né, Belkis? Quem te conhece sabe que essa mulher sabe organizar. Não pago imposto para mandar. Agora, sempre discuto um caso, né? No hospital tem dentista, então a gente discute. O meu doutorado foi em reparo tecidual, então a gente tem o grupo de pele no hospital. Então, como, né, eu estudei fotobiomodulação para reparo, a gente entra com isso nos pacientes que têm lesão por pressão. Tem um setor de quimioterapia, que de vez em quando, quando a dentista não está lá, que é a Major Ana Cláudia, eu vou lá e também converso com os pacientes antes deles iniciarem esses tratamentos quimioterápicos. Então, assim, sigo conversando com o pessoal da Policlínica. Então, assim,
A gente não se desvincula totalmente da odontologia, mas faz essas atividades burocráticas. Acampamento, hoje em dia eu não faço mais, mas lá, quando tenente, sim, participa de acampamento, vai em formatura, enfim. Sim, é que hoje tu tá num cargo muito mais de chefia e gerência. Mas vamos dizer, a pessoa que vai começar a carreira, né? Ela chega lá, ela vai trabalhar como dentista do Exército. No seu dia a dia, o que ela tem diferente do dentista civil, né? Porque eu, por exemplo, eu acordo, vou pro meu consultório, atendo, volto para casa, almoço, né? Eu não vou marchar, eu não vou ter que fazer algumas outras atividades para trabalhar como dentista. O que esse dentista que está trabalhando na carreira militar como dentista, não no cargo de chefia, tem de diferente o dentista militar do dentista civil? Olha, vai depender do lugar que ele vai estar. Se ele estiver em Porto Alegre, na policlínica, um tenente dentista, ele vai ser 90% 90% das suas atividades são relacionadas à odontologia. O que a gente quer do tenente? Que ele atenda. Agora, ele vai fazer uma sindicância, que é um processo administrativo. Pode ser que ele pegue, porque é um rodízio também. Então, vai depender do quartel que ele está, a quantidade de pessoas que participam desse rodízio. Algumas atividades burocráticas, que seriam mais administrativas. Uma sindicância, ele vai ter que representar a policlínica quando o comandante não pode ir numa formatura. Só que isso é eventual. O tenente, ele vai estar atendendo, basicamente. Mas eu te pergunto, por exemplo, assim, tu sabe que eu sou muito do esporte, né, Belks? Botei toda uma turma aí para caminhar todo dia. Eu que o digo. Né? Nós estamos mais de 100 dias aí caminhando. Mas o que eu quero te dizer, por exemplo, assim, ó, parte física, né? Porque ele precisa ter um preparo físico, né? Como tenente, como capitão. Vocês têm uma parte física importante que é feito um treinamento, que tem obrigatoriedade, porque eu sei que tem uma questão muito, assim, de esporte, de tu passar por certas etapas, de tu ser aprovado. Como é que fica? Porque não é assim, né? Só sentar no mocho. Não, isso aí, realmente. Tem essa parte física. Todo ano nós temos 3 testes físicos e um teste de tiro. E aí o treinamento do pessoal da saúde, né? Nós somos da saúde. Essa parte física, ela é obrigatória, mas cada um faz no seu horário, porque o nosso horário de trabalho é de 6 horas. Agora, as pessoas que estão servindo, trabalhando dentro de um quartel propriamente dito, por exemplo, o RCG, o BSUP, né, o CPOR, que é mais conhecido aqui em Porto Alegre. Quem está nesse quartel, no CPOR, por exemplo, eles ficam o dia inteiro, das 7 da manhã às 5 da tarde. Então, eles têm um horário específico para atividade física. Agora, se eu não fizer nada, responsabilidade é sua. Então, se eu não fizer nenhuma atividade, eu vou ter que fazer o TAF, né, que é o teste de aptidão física, e vou ter que ter uma menção, no mínimo, B, boa. E isso também implica na nossa carreira, dependendo da nota. Então, não é bom tirar B. O ideal é que você busque sempre o excelente. E esse TAF é feito de quanto em quanto tempo? São 3 vezes no ano. Então, a gente fez agora em abril. Em julho já deve estar para fazer de novo. Mas tu estava bem preparada em abril, porque tu vem há mais de 100 dias caminhando todos os dias 3 quilômetros. Tu estava com um preparo maravilhoso. Né? Mônica, é um sofrimento. É um sofrimento. Olha, porque a corrida são 12 minutos de corrida. Não, e é importante a pessoa saber que a carreira militar, tu é um dentista, mas tu é um militar. E é isso que eu queria enfocar, né? Que tu tem que ter um preparo físico. Tu não é só um dentista lá, tu é um militar. Então, por exemplo, eu tenho que passar por uma prova 3 vezes, né, por ano, eu preciso ter um preparo anual, assim, diário, né, disso aí. É importante. Então, é importante a pessoa que, né, não gosta muito de atividade física, tem que cuidar, então, isso aí. Tem que se preparar, porque são 12 minutos. Eu, por exemplo, tenho 45 anos. Eu paro para pensar, porque eu minto a minha idade de vez em quando. Para mais, tá, gente? Então, com 45 anos, eu preciso fazer 2.200, se eu não estou enganada. E não é fácil. Em 12 minutos, é um ritmo. Eu chego sempre, assim, ó, com gosto de sangue na boca. Mas chega. Me arrependo, assim, devia ter treinado mais. Mas, realmente, a saúde, ela não tem esse horário específico. Mas tem que treinar.
Muito bem. E me diz uma coisa, como é que, por exemplo, eu quero trabalhar no Exército, vou seguir essa carreira, como é que é a formação e a capacitação profissional? Não é apenas ser dentista, né? Existe algum preparo, uma capacitação, algum teste que a pessoa precise ser aprovada para trabalhar também como militar? Olha, tem duas maneiras de entrar no Exército. Você pode ser um dentista temporário e um dentista de carreira. O temporário, hoje em dia, com o aumento da concorrência, enfim, uma série de fatores, a pessoa ela precisa ter uma especialidade. Por quê? Porque é uma análise de currículo. Para o temporário, a gente vai analisar o currículo. Então, óbvio que tendo uma especialidade, um mestrado, um doutorado, ele vai estar na frente porque são pontuações. E tempo também, tem que comprovar tempo. Não dá para eu me formei e fiz uma especialização, vou entrar. Dependendo da especialidade, é difícil. Essa é a opção 1. Currículo temporário, que você pode ficar 8 anos. Se você quer seguir a carreira, como eu, que entrei como tenente, já sou major, a gente precisa fazer um concurso público. E esse concurso público abre um edital, inclusive ele abriu por esses dias, se eu não estou enganada, e tem que ver quais são as vagas que nós temos. Não significa que todo ano vai abrir vaga para todas as especialidades. Cada ano que passa, essas vagas têm diminuído. Uma vaga, por exemplo, que sempre abre é a endodontia. Eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado. Então, você vê se você se enquadra, né, nas vagas que abriram. Eu acho que esse ano foi endo, tem cirurgia. Se você tem essa especialidade, estuda o edital e faz o concurso. O concurso, ele é nacional. Então, é o Brasil inteiro concorrendo por essas vagas. Passou. Vai passar 9 meses em Salvador, treinando, aprendendo a ser militar. Então, todos os regulamentos, as regras, educação física todos os dias. Sim, não basta só passar, não é passou a prova, deu, entrei. Não. Não, tu tem que fazer um estudo, tipo como se fosse uma pós, assim, né? Exatamente. Para tu te formar militar. Isso, e exatamente. Passando essa prova e podendo fazer esse estudo, né? Essa questão militar ali, eu te pergunto, a pessoa já está dentro ou não? Ela tem que passar ali também? Ela tem que ser aprovada? Não, ela vai ter que ser aprovada. Tem teste de educação física que ela tem que ser aprovada. Tem as provas que ela precisa ser aprovada. Não entrei, está garantido. Esses 9 meses são 9 meses de curso que tem provas. Treinamento, prova, instrução, acampamento, tiro de fuzil, tiro de pistola, tudo isso. Ela precisa passar por todas essas etapas. Tá, então primeiro eu tenho que fazer uma prova, passar nessa prova para poder fazer esse estudo. Fazendo esse estudo, esses 9 meses de estudo, de treinamento, é que ali eu vou fazer outra prova para ver se eu estou apto, né? Se eu passei no treinamento, no conhecimento, tudo, para aí sim poder ser efetivado. Exatamente. Aí passou aqueles 9 meses fazendo várias provas, enfim. Chegou no final, as vagas abrem. Porque assim, eu fiz o concurso, eu não vou voltar para Porto Alegre. Só Deus sabe, só no final desses 9 meses. Então, em novembro, tem algum feriado por ali, eu não sou boa de feriados, que todo mundo 15 de novembro. Eu acho que é por aí, que todo mundo é liberado e bem no dia da liberação, todo mundo recebe as vagas. Então, todo mundo vai para casa assim, ó, meio que em choque, porque abrem as vagas. Então, abre muito a Amazônia, vai depender do ano. No ano que eu fiz, eu já morava em Porto Alegre, abriu Tefé, no meio da Amazônia. Então, imagina assim, ó, o mapa do Amazonas, lá no meio. Era uma vaga. A outra vaga era em Marabá, no Pará, perto da Serra Pelada. A outra em Porto Velho e em Cuiabá. Então, pensei, e agora? Eu queria mesmo ter ido para Tefé, né? Mas fazendo uma análise junto com meu pai, assim, eu ia porque a minha dupla estava indo para Tefé, então é assim, tipo vida louca. Uhum. E aí, junto com meu pai, que é militar, fazendo uma análise estratégica, ele falou, não, é melhor ir para Cuiabá. E até para eu poder voltar para casa nos feriados, seria muito mais fácil. Porque, por exemplo, Tefé, eu preciso sair de Tefé e ir para Manaus, para então chegar para qualquer outro lugar que eu queira. Então, seria muito mais difícil o deslocamento. Então, eu fui para Cuiabá. Então, vai depender também dessas especialidades. Tem os médicos também. Então, o pânico é... Geral. É geral, né? Cada um quer voltar para sua cidade. O pessoal do sul não tem nem noção do que é o norte. O pessoal do norte quer ficar no norte, às vezes quer ficar no sul.
Mas o mais importante é o seguinte, você pode até ir para qualquer lugar. Uma hora você volta para sua terra. Sim, então basta querer. Sim, ao longo da carreira, tu vai galgando postos e tu pode escolher regiões que... Mais ou menos. Mais ou menos. Então, eu fui para Cuiabá. Eu tenho que ficar no mínimo 2 anos. Alguns lugares muito remotos, você fica 1 ano. Tem outros que acaba ficando mais. Caiu no Rio de Janeiro, gente. Caiu no Rio de Janeiro, vai ficar bastante tempo. Mas é bom, né? Tem praia. Eu não sei. Eu não sou muito fã do Rio de Janeiro. Então, assim, eu fiquei 1 ano em Cuiabá e consegui... fiquei 2 anos em Cuiabá. Com 2 anos, eu fui convidada para voltar. Ou então, né, eu tive um convite e voltei. Mas se você não tem esse convite, a partir de 2 anos, tu pode começar a pedir para voltar. Claro. Mas o pedir para voltar não é quero voltar para Porto Alegre. Eu tenho uma lista que eu tenho que elencar, por exemplo, 10 opções. Eu coloco a primeira Porto Alegre e mais 9. Sim. De um quadro que abre para mim. Eu vou ser contemplada com a primeira? Só Deus sabe. O mais importante, 1 hora você volta para casa. É importante. Não pode perder a esperança. Se a pessoa está no norte, que é uma região mais remota, eles têm prioridade de escolha. Mas isso a gente não vê, não é que não vê, não aparece assim que cada um foi. A gente elenca umas opções. Como eu já estou há muito tempo em Porto Alegre, todo ano eu tenho que preencher esse papel. Então, todo ano eu preciso dizer se eu quero ou não ser transferida, né? Mudar de cidade. E aí eu tenho que elencar, assim, uma ordem de prioridade. Então, aparece uma lista para mim. O ano passado, foi o ano que mais me chocou. Apareceu uma lista. Adivinha com quantas opções? Chuta aí um número. Pouco, muito. Muito. Chuta. Vai ter que chutar. Mas 17? Não, 17 tá pouco, Mônica. Apareceram 131 opções. O Brasil inteiro. Praticamente o Brasil todo. E aí eu tive que colocar todas numa ordem de prioridade, da primeira a 131. Ah, porque tu tem que colocar todas, não é as 10 primeiras. Não, eu tenho que colocar todas. Claro que eu coloquei Porto Alegre em segunda opção. A minha primeira eu sempre coloco Brasília, porque eu gostaria de voltar para Brasília, né, trabalhar lá. Mas também gostaria, assim, né, de levinho. Então, a segunda é Porto Alegre, e aí você vai descendo, vai colocando nessas 131. Só que isso não é todo ano. Esse ano, por exemplo, para mim foram, acho que 45. Já diminuiu bastante. Então, oscila, né? Todo ano uma surpresa. Não tem rotina. É isso aí. Não tem rotina. Não importa, mas é isso aí. Mas é importante a pessoa saber que ela vai passar por toda essa questão, né? Às vezes, gente que é muito apegada à família, né? Que não gosta de viajar. Ou um dentista que, não, quero fazer essa carreira e gosta de viajar. Pô, maravilhoso conhecer vários lugares, assim, né? Dependendo do tipo de pessoa que tu é, né? É. Agora vamos falar do que interessa, né? Porque no fundo, a pessoa quer ir trabalhar em algum lugar é para saber como é que ela vai ser remunerada, como é que ela vai ganhar, se é uma profissão que rende, se não, né? Quais os benefícios de atuar na carreira de dentista militar, né? Como dentista, quanto se ganha, como é que é o plano de carreira, como é que é o seguro, no que tu está protegido trabalhando como dentista militar? Olha, para quem não tem... Assim, eu nunca quis ter consultório, né? Ser uma empreendedora, ficar investindo. Então, assim, é uma comodidade. Final do mês, se eu trabalhar ou não, eu vou ganhar. Ele é como se fosse um serviço público. É um serviço público. É um serviço público. Eu sou assalariada, eu tenho meu salário, ou seja, eu não vou ganhar nem a mais, nem a menos, eu vou ganhar daquele jeito. Tenho férias, meu 13º. Plano de saúde, né? Que vou te dizer, o nosso plano de saúde é muito bom, né? Ele é odontológico e médico. Que mais? Quando eu me aposentar, tenho aposentadoria, eu me aposento com um salário integral. Maravilhoso. Basicamente isso, né? Trabalho 6 horas, porque sou da área da saúde, mas isso não me impede de ser solicitada por mais tempo. Então, tem finais de semana que às vezes eu preciso trabalhar, né? Tem plantão, né? Na Odonto tem o sobreaviso da Odonto. Como eu já sou major, eu faço eu não participo do sobreaviso odontológico, mas eu participo de um outro tipo de plantão. Então, para quem é acomodado, não digo acomodado, porque acomodado soa mal, né?
Mas, assim, tem gente que não nasceu para ser empreendedor. Montar consultório, investir no consultório, captar paciente. Eu não, eu chego, tem ali tudo estruturado. Óbvio, né, que alguém está fazendo a compra desse material odontológico. E nós estamos inseridos nesse processo. Eu já fui responsável pelo almoxarifado da Odonto. Então, eu e a Ana Cláudia que fazíamos as compras, né, de material de consumo, material permanente, que é equipamento, enfim. Aí o hospital fez muita economia, porque tu é boa. Não, a gente tu economiza. E a Ana, não, economiza e bem comprado, né? E tenta comprar o melhor. Então, assim, hoje a gente trabalha com os melhores materiais. Material a gente tem, equipamento a gente tem, mão de obra Tu consegue temos. fazer uma odontologia de ponta dentro da carreira militar? Consegue fazer uma odontologia de ponta. Só que aí agora a gente cai no outro problema, né? Na pessoa. Porque, enfim, a gente agora está em... como a parte de material já tem material bom, a gente consegue fazer essas compras, a gente tem que conversar com esses dentistas, né? Prestar um atendimento de qualidade. Porque não adianta eu ter um material bom se eu não tenho um dentista engajado para atender. Ver o que esse paciente precisa, o que ele quer, né? Elaborar um plano de tratamento para ele, porque nós temos todas as especialidades. Então, a endodontia tem que conversar com a periodontia, que tem que conversar com a implantodontia. Sim, fazer um grupo, né? Trabalhar em equipe, né? Um trabalho em equipe. Eu te entendo, por exemplo, assim, a profissão... A gente sabe que quem trabalha em consultório dentário é uma profissão bem solitária, né? Por isso que até, de certa maneira, tu disse, Mônica, né? Eu não queria estar sozinha lá no consultório, eu gosto de trabalhar em grupo e fui para o exército, né? Eu tenho consultório dentário, tu sabe, né? Mas nós somos em 12 dentistas, a gente é uma equipe, né? E é uma facilidade exatamente do poder pegar um paciente e enxergar ele não só como uma restauração, um tratamento de canal ou uma cirurgia. É tu poder ver ele como um todo, a necessidade de um tratamento que ele precisa e tu já poder ali, dentro do teu espaço, conseguir integrar esses profissionais para fazer uma boa odontologia. Que é o que a gente está falando aqui, né? Não basta ter bom material. Né? O material é maravilhoso, a tecnologia é maravilhoso, mas ele não precede, ele não é superior ao bom atendimento, né? Que a gente sempre fala, a gente conversa muito sobre isso, né, Belkis? Que hoje as pessoas estão muito assim, a tecnologia, o material, né? Se tá com a última novidade, né? Eu sempre digo, né? Quando tu faz uma boa odontologia, que tu faz saúde, tu acaba, às vezes, nem precisando de tanta tecnologia, né? Porque a pessoa que está bem cuidada, ela não precisa de tanto tratamento, né? Exatamente. Então, eu acho que é isso o preventivo, né? A nossa briga lá hoje é assim, essa prevenção, essa visão global. Gastar 5 minutos do teu horário de consulta, ir no colega para discutir, porque são 5 minutos gastos que você economiza 1 hora do tratamento que não precisou ser feito. Basta uma orientação, uma conversa, enfim. Ver o que o paciente de fato quer, o que de fato ele precisa. Não, e a gente tem essa facilidade hoje, né? Porque antigamente o que era? Era cada um no seu consultório e tu ia mandando para um consultório, para outro, né? E aí o que acontece? O paciente ia sendo atendido picado, né? Então, hoje, quando tu trabalha em grupo, tu consegue, assim, sentar com aquele paciente, sabe? Com as radiografias, com as fotos, o caso clínico hoje, claro, com a questão de Instagram, de internet, de WhatsApp, a gente já coloca no grupo, às vezes já discute até no próprio grupo o caso, sabe? Tu pode, né? Então, assim, a pessoa tem que aproveitar esses recursos. Por exemplo, assim, eu vejo, sabe, tem gente que foi lá, fez, por que não perguntou, por que não colocou o caso ali, a gente já discutia no grupo. Tem uma preguicinha, sabe? Tem uma preguicinha de conversar com o outro, de trocar ideia, de planejar. Não, a pessoa quer ir lá só restaurar, quer ir lá só arrancar o dente, quer ir lá só limpar. Né? Não existe assim aquela preocupação, não, como é que a gente pode fazer assim para facilitar esse paciente, para ele não vir 4 vezes, poder vir 3, para ele poder, sabe, nesse dia já fazer isso e isso ao mesmo tempo, para agilizar o processo, né? Essa questão assim de cuidar do paciente. Isso eu acho assim, o melhor de tudo dentro do Exército, porque se você está na policlínica, que a odonto tem o setor da odonto, então ali você saiu da tua sala, tu está do lado, então eu digo assim, quem está ali e não aprendeu nada, troca de profissão. Porque você tem a oportunidade de ver a visão do periodontista, a visão do protesista, a visão de vários colegas, para daí determinar o que você vai fazer. Isso, para mim, é sensacional. Trabalhar com uma equipe, eu brinco que eu gosto de ir na sala dos outros dar palpite. Por que não está fazendo assim, assado? E aí você vai discutindo. E foi uma maneira que eu estudei para a prova do concurso.
No ano que eu fiz em 2006, gente, faz bastante tempo. Eram 400 candidatos para 4 vagas. E aí você imagina eu ter que estudar todo o livro de periodontia do Linde. Socorro! Eu nem sei se usa ainda o Linde, mas eu sou da também época do Linde. Eu não sou da Pério, mas eu sou da época do Linde. Impossível de ler aquele livro. Um livro pesado, maçante, pouca figura. Então, o que eu fiz? Eu falei, não vou ler Pério. Eu vou pegar todas as questões de um livro de questões. Por exemplo, na minha época tinha o bizu, que eu adorava. Até é uma gíria do exército também, né? Bizu é uma dica, né? O nome do livro é bizu. E aí eu ia fazendo as questões de Pério. Na clínica que eu trabalhava, o que eu fazia? A questão que eu errava ou não sabia, eu ia no periodontista. E perguntar assim, me explica por que isso aqui tá errado? E aí eu ia tendo aula de Pério. Então, assim, a Pério, por exemplo, eu estudei assim, fazendo questões e discutindo com um colega. E às vezes tu não precisa fazer, é ele que vai fazer, mas tu precisa saber o que a Pério pode te entregar, né, para tu poder pedir. Né? Então, às vezes a pessoa, não, eu não sei nada dessa área, eu não sei nada. Não, tu não precisa saber para fazer, mas tu precisa saber para poder pedir, para poder te organizar, para poder planejar. Então, eu acho que assim, tu saber um pouquinho de cada coisa, sabe? Tu estudar mais, tu trocar essa ideia, ela faz toda a diferença. Faz né? toda a diferença. É fundamental, assim, é tu querer olhar aquele paciente e fazer assim, o que é o melhor tratamento que eu posso fazer para ele? Né? E eu vejo que o dentista, ele é assim, como é que eu posso fazer essa restauração? Não, esquece isso, como é que eu posso fazer o melhor tratamento para o meu paciente? Sabe? Eu sempre penso isso, como é que eu posso melhorar a vida dele, ser mais fácil, não ser tão dolorido, ser um tratamento, né, que seja até agradável. Sim, né? E um tratamento com previsibilidade. O paciente ele vai lá, vai fazer um monte de coisa, no final não vai dar certo, porque aí a prótese fala, não, mas eu não faço mais nada aqui. Não tem espaço biológico. Oi? Não Então, não por que fez a endo? Não dá. Porque a endo, eu falo, a endo você faz. Mas e o espaço biológico? Para poder colocar a prótese. Então, a Pério tem que dizer, não, eu vou rebaixar muito osso aqui. Claro. E não vai ser bom. A prótese, talvez o pino fique curto. Tem que conversar antes. Então, os 3 precisam conversar. Os 3 precisam olhar para aquele paciente, para aquele dente, para aquela pessoa. Quantos dentes essa pessoa tem? Como é que tá essa cavidade oral? E decidir. Porque se só for a endo vai fazer. Claro, claro. E o resto? Aí o paciente gasta um dinheirão e vai ter que gastar tudo de novo para um implante. E talvez lá na frente já até perdeu o osso. Exato. Perfeito. É isso, né? O olhar integral, né? Eu brinco, né? Eu não entrei para o exército para trabalhar em grupo, né? Fui para a carreira para trabalhar sozinha, mas tu sabe que eu não consigo estar sozinha, mas você né? foi milica. Você foi milica. Não, eu sou tenente da reserva. Então, mas você ficou um ano lá. Trabalhei na Policlínica Militar, fiz CPUR. Tá vendo? Bonito. Correu, atirou. Corri, atirei. Tu sabe que teve formatura, né? Sim. Aí teve a formatura, minha mãe chegou pro capitão e disse assim pro capitão: Senhor, a minha mãe fala espanhol, né? Sabe? Senhor, você pode dar um jeito em minha filha? Né? E aí, ele disse, não, eu tô esperando que a senhora, que é mãe, né, tivesse dado jeito nessa guria. Aí ela olha para ele e diz assim, pero usted que es el sargento, que es el general, que es el capitán, não dio jeito que que uma pobre madre. Ou seja, eu não ia poder estar no exército nunca, né? Mas fiz um ano, foi maravilhoso, uma baita experiência. Marchei no 7 de setembro, porque sempre vai os mais novinhos, né? Os mais novinhos sofrem. E eu era caçula, né? Porque eu me formei com 20, era novinha e eu era mais caçula. Então, tudo que tinha que fazer alguma coisa extra é os caçula, é os mais novos. Lá estava a Mônica, e eu me lembro que era sempre ali uma sala que tinha a mesma idade que eu e ela, só se olhávamos e a gente já sabia que ia fazer parceria, né? O jovem sofre um pouco no começo. Sofre. O primeiro ano sofre. Aí vai melhorando, entendeu? Agora, por exemplo, eu já não vou mais no 7 de setembro. Já fui muito. Assiste. Agora eu só assisto. É maravilhoso. Belkis, queria te agradecer demais por tu estar aqui. A gente teve, né, somos colegas de doutorado, tu já terminou, eu ainda estou para fazer a defesa, mas a gente teve uma amizade, um grupo, assim, que são dos mesmos valores, do que a gente acredita, de opinião, de visão, sabe, do que a gente quer ser na vida, né? Não ter, mas ser. E é uma coisa muito engraçada, porque toda vez, essa primeira vez que eu te vi lá no doutorado, era uma coisa como se a gente já se conhecesse assim de outra vida, né? Tipo assim,
eu não preciso falar nada, tu já sabe que eu penso, não, eu já sei que tu vai responder, a gente se xinga, a gente, né? Então, assim, é uma amizade, um carinho, assim, que eu sei que a gente vai levar pro resto da vida, porque é uma coisa, assim, que muito, né, muito forte, nós vamos ter que caminhar pro resto da vida, os 3 quilômetros, né, porque a gente não é mais sedentária, mas eu quero te agradecer muito, porque tu é uma pessoa, assim, que sabe o que tá falando, tem experiência, tem propriedade para falar disso, é uma pessoa, assim, generosa, né, te agradeço a tua generosidade. E eu queria que tu deixasse, assim, como últimas palavras, uma mensagem, sabe? O que tu daria, assim, de dica para a pessoa que está entrando no mercado de trabalho agora, que está se formando, que está há 2, 3 anos, não sabe o que fazer, não sabe o que é importante, não sabe que mente que essa pessoa pode ter ao longo da carreira, sabe? Não precisa ser aquela dica mais importante, sim, um conselhinho. Eu acho assim, ó, a pessoa entrou na faculdade, eu acho que ela tem que aproveitar a faculdade. Ela tem Fazer que... festa. Não, também, sempre. Festa sempre. Ela tem que fazer festa, ela tem que estudar. Ela não pode... Eu passei por várias especialidades. Eu fiz estágio na pediatria, eu fiz estágio na endo, eu apresentei trabalho da Pato. Então, assim, diversificar para ver o que você realmente gosta. Chegou no final, não é tudo aquilo que você imagina, troca, né? Eu saí da faculdade com 21 anos. Hoje eu não sei se eu teria feito odontologia ou, sei lá, com 25. Né? Eu tinha uma ideia bem diferente do que eu tenho hoje. Então, assim, passa por tudo, aproveita, faz estágio, vai em congresso, conversa com os professores. Terminou, se formou, vai trabalhar numa clínica popular, mas sem perder a... Como é que eu vou dizer? Fazendo o trabalho direito, né? Não se prostituindo. Então, uma clínica popular que seja boa, para daí ter um dinheiro, ou se já consegue pagar, fazer uma especialização, mas primeiro trabalhar um pouco. Tu sabe que na e aí nossa tu trabalha e vê, assim, não sabe o que quer. Porque algumas certezas a gente tem. Eu nunca quis ser professora. Tá, mais adiante eu acabei sendo, né, por um período. Tem muita história para contar, né, Mônica? Mas assim, não quero ser professora. Não quero trabalhar num consultório sozinha. Procuro uma clínica. Tá, mas a clínica me deixa instável, porque um mês eu ganho muito, outro mês eu ganho pouco. Não sou muito organizada. Você vai ter que ir para um concurso público. Seja uma prefeitura, seja um hospital, as Forças Armadas. Né? Então, assim, vê exatamente qual é o local que tu gosta de trabalhar. Claro. Né? E uma coisa interessante na nossa época, a minha ao menos, né? Tu não podia sair direto para especialização. Eu não sei se na tua também não, né? Não. Então, assim, hoje o pessoal sai e vai direto para especialização. E muitos já vão direto até para o mestrado. Ou seja, e mestrado é muito mais acadêmico, inclusive, do que mão na massa, né? Então, às vezes, tu vê gente super preparada com mestrado, doutorado e que não tem a prática, não tem a técnica. E a gente nem podia sair para fazer especialização, nós tinha que trabalhar 2 anos. E isso era muito legal, porque aí... Não, e você trabalhava 2 anos e tinha que fazer a prova da especialização. Não necessariamente você ia passar. Ah, sim, tu não é te inscrever, é fazer a prova. Inscrição e entrou. Não, tinha uma prova. Mas o legal disso é que nesses 2 anos, tu saía convencido de que tu ia fazer uma coisa. Aí tu ia trabalhar 2 anos na clínica e tu via que tu não tinha nada a ver com aquilo que tu ia fazer outra. Então, é muito legal, porque tu começa a ter uma noção de todo. Aí tu faz dentística, faz perto, faz tudo, até o que tu não gosta. Aí o que tu não gosta, tu começa a gostar. E aí tu começa a te entender como dentista também. Então, isso é uma coisa que hoje se perdeu. Claro, tem gente que já estava decidido, pô, tri ruim ter que esperar 2 anos. Até entendo, né? Mas era uma coisa que a gente achava ruim e hoje eu vejo isso como um valor, né? Porque eu consegui enxergar outras, mesmo que hoje eu não faça uma endo, sabe? Eu vejo que tem gente que está formado, né? Daí vai para orto, vai... Sabe? A pessoa vem com uma urgência, não sabe abrir um dente, né? Não, tu não precisa ser um odontista, sabe? Mas tu como dentista tem que ao menos conseguir tratar uma urgência, né? Então, isso nos deu um preparo que hoje eu vejo que os novos profissionais, às vezes, não têm porque não tinham essa obrigação, né, de ter que passar por isso. Então, assim, a gente fazia a prova, passava. Então, sou especialista. Estou num consultório, tá mais ou menos. Tem idade, porque agora baixou para 34 anos. Até 34 anos você pode fazer a prova para o Exército. Mas não sei se é o que eu quero. Se inscreve para ser serviço militar obrigatório, que é o temporário. O temporário, ele se alista para o serviço militar obrigatório. Sou mulher. Sim, você vai lá e se inscreve. Foi o que eu fiz? Isso, deixa o currículo, vai como voluntária, não é obrigatório, voluntária.
deixa o seu currículo, ele vai ser analisado. E aí você já é especialista, coincide de naquele ano precisar da tua especialidade, porque cada ano a gente também pede, né? Precisou, você entra, vai ter uma gotinha do que é exército. Seja o exército, a marinha, a aeronáutica. O processo seletivo é esse. Fica um ano no exército. Não tem nada a ver comigo. Tudo bem. Trabalhou um ano lá, ganhou uma experiência, conheceu gente, fez network. Porque assim, ó, as pessoas elas precisam ser mais reais do que virtuais. Total. Quando a gente vai no restaurante, a gente vê tá todo mundo no celular e a mesa tá em silêncio. E a nossa? Tá gritando. A nossa é a única que se escuta, né? Pelo amor de Deus. Todo mundo fica sabendo da nossa conversa no restaurante. A gente gosta de conversar pouco. É verdade. Belkis, mais uma vez, muito obrigada. Quero te dizer que essa aqui foi a nossa primeira, né? O nosso primeiro episódio contigo, mas outros virão, né? Com Quero certeza. muito te ver aqui, porque tu é uma pessoa, claro que tu tá no exército tudo, mas tu é uma pessoa gostosa de conversar, de trocar ideia, tu é generosa, tu é honesta, tu é verdadeira, né? Tu não te vende. É o que eu penso e vambora, né? Não me vendo. Assim, a gente é pouco parecido no nosso grupo lá, pelo amor de Deus. E assunto tem, né, Mônica? Porque assim, sou endo. Como é que eu fui parar na radiologia no mestrado? E por que eu fui fazer mestrado? Uhum. E o doutorado depois? É muita história para contar. É muito. Então, e aí vocês vão ver, gente, que as possibilidades existem, né? 1000, né, Mônica? Existe. Quem faz, as portas se abrem. Não adianta. Não, e não é proibido não migrar. Eu sempre digo que eu sou endodontista. Sigo fazendo endo. Mas aí a gente vai para cá, vai para lá, conforme a necessidade. Sim, eu sou odontopediatra e nós vamos se encontrar na estômato, né? É. Porque na patologia, Mônica. Tu tá na pata, eu tô na estômato. Belkis, eu que agradeço. Uma vez, obrigada por tudo. Obrigada pelo teu carinho, pela tua generosidade, pela tua experiência, sabe? Pela pessoa, assim, e profissional que tu é. Obrigada mesmo. Eu que agradeço.